Oi, gente! Esse aqui é mais um Pedro e Cora no ar, pelo meio, às terças e quintas-feiras. Como vocês já puderam deduzir, eu não sou o Pedro, que tá de férias, curtindo as ilhas gregas, sem nem pensar no noticiário, eu espero. Eu sou a Luísa Silvestrini, mas o que importa de verdade é que comigo está a Cora Rona. Oi, Cora! Tudo bem? Oi, meu bem. Você, de fato, é a Cora. Eu, de fato, sou a Cora. Em carne e osso, infelizmente, não estou nas Ilhas Gregas. Eu também não, infelizmente. Mas a pessoa, como seria bom. Pois é, mas a gente está aqui hoje conversando, então é isso, vamos falar de Nepal, né? Vamos falar de Nepal? É isso, chega mais. No dia 4 de setembro, o governo do Nepal bloqueou 26 plataformas de redes sociais. Estão na lista o Facebook, o X, o YouTube, o Instagram e até o WhatsApp, já pensou? A justificativa oficial foi a falta de registro local dessas empresas, que é uma exigência de uma regulação recém-aprovada no país. Sobraram lá o TikTok e o Viber, que tem o registro. E claro que não ficou por isso mesmo, né? Essa medida foi vista como um cerceamento à liberdade de expressão, principalmente pelos mais jovens, e levou milhares deles às ruas de Katmandu, caminhando até o parlamento, entoando slogans como Stop Corruption, Not Social Media. Houve resposta militar e há uma estimativa de pelo menos 25 mortos até agora, além de centenas de feridos. Aí o protesto escalou ainda mais, botaram fogo no parlamento, literalmente, e incendiaram outros pontos também, inclusive a casa de um ex-premier, matando a mulher dele. O governo suspendeu o bloqueio das plataformas e a ONU está acompanhando a situação. Cora, você também acompanha bastante o Nepal, né? Como é que você está vendo isso? E assim, essa situação também não foi do dia para a noite que ela ficou desse jeito, né? O Nepal é um caso mega complicado e não é exatamente de agora. Vamos situar o Nepal geograficamente. É um país pequeno, paupérrimo, nos Himalaias, sem muita perspectiva de emprego. Realmente é uma situação muito, muito complicada. Com o seguinte detalhe, politicamente, eles vêm de solavanco em solavanco desde o começo dos anos 2000. Eles tinham uma monarquia lá que funcionava há 200 anos, e aí um belo dia, você olha que coisa conveniente, o príncipe herdeiro teve um surto e matou toda a família. E em seguida deu um tiro na própria cabeça. Essa é a história oficial. De como a monarquia virou... De como esse ramo da monarquia acabou. E eu acho que 80% da população do Nepal não acredita nessa história. Eles acham que o tio, quer dizer, o outro ramo da família entrou lá, matou todo mundo, disse que esse rapaz deu um tiro na cabeça, etc. Enfim, você tem essa dúvida permanente lá, que é uma coisa que nunca vai se esclarecer. E esse outro lado da família assumiu o poder, assumiu a monarquia, mas isso durou 6, 7 anos e também caiu, e aí começou uma república. Mas começou aos trancos e barrancos. Começou num mar de corrupção, porque não conseguiram limpar a corrupção que já vinha da monarquia. A ideia de que você não tem futuro no Nepal é muito grande. É muito desesperador para a juventude, sabe? Uma boa parte da renda do Nepal vem de fora. São nepaleses que emigram, vão embora e mandam dinheiro para casa. Agora, essas pessoas estão fora e se comunicam com as suas famílias como? Pelo WhatsApp. Pelas redes sociais. Pelo Instagram, pelo Facebook, talvez, eu não sei exatamente qual é a plataforma mais usada, eu imagino até que seja o WhatsApp, como aqui também. É o telefone deles. Quer dizer, faltou um mínimo de inteligência ali, porque havia protestos nas redes contra o governo
E é evidente que o governo não estava preocupado com grandes questões filosóficas, mas sim com essa questão dos protestos. E aí resolveu dar uma de regular as redes e tirar as redes, pura e simplesmente. Você imagina se corta a comunicação de todo mundo de um momento para o outro. Aqui no Brasil já seria uma revolução. Sim, sem dúvida. Mesmo, sei lá, cortou a comunicação em Copacabana. Você não vai conseguir falar com o cara... Você na Avenida Copacabana não vai conseguir falar com alguém que está na Barata Ribeiro. Mas isso já vai te levar para a Atlântica para protestar. Sim, não, e hoje tem uma questão muito importante, eu imagino que no Nepal também, mas aqui no Brasil, qualquer pessoa que tenha qualquer comércio com 3, 4 funcionários, para divulgar esse comércio, precisa das redes sociais, precisa do Instagram. É um país de alta informalidade e também é um país de família muito tradicional, como a gente também é. Porque você tem países em que a família estendida é uma coisa meio que deixada para lá. Que nos Estados Unidos, as pessoas tipicamente ligam para os pais uma vez por mês, ou vai lá uma vez no Thanksgiving, mas não é aquela conversa todo dia, várias vezes ao dia. A sociedade nepalesa é essa sociedade que o cara pode estar em Dubai, pode estar em Abu Dhabi, e liga para a mãe e para o pai 2, 3... São como nós, eles têm essa ligação familiar. Tu imagina você cortar as comunicações das pessoas? Eu vou ficar sem conseguir falar com os meus pais, por exemplo, que moram em São Paulo, eu não vou conseguir contato. Não vai poder fazer o teu corre, porque todo mundo te contrata pelo WhatsApp, em suma, é uma coisa de maluco, porque as redes sociais hoje, a gente fala muito delas, a gente está muito atento ao que elas têm de negativo, mas a gente talvez não se dê conta da importância que elas têm na argamassa da sociedade. Agora, o primeiro-ministro caiu, né, depois dessa medida. O primeiro-ministro caiu. E a medida também caiu, né? A medida caiu no dia seguinte, porque eles se deram conta da barbaridade que era aquilo. Então, os protestos começaram no dia 4, né, logo no dia 5. Os protestos não pararam. Os protestos foram violentamente reprimidos pela polícia, que chegou a atirar na população. Hoje, inicialmente eram 22 mortos, depois morreram mais alguns, há uma quantidade de gente ferida em estado muito grave. E coitado desse país, né? No outro dia teve um terremoto, há alguns anos também, que destruiu o país inteiro, teve que se refazer. E é um país delicioso, sabe? Então, me conta da sua ligação com o Nepal, né? A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, você me dizia que já foi para lá 2 vezes. Quando foram essas viagens? O que te fez voltar? Eu fui da primeira vez em 2011, porque eu resolvi ir a Katmandu. Katmandu era aquele sonho que eu tinha desde a minha juventude. Katmandu, né? Aquele maravilhoso lugar, aquela Shangri-La. Cara, eu cheguei em Katmandu, foi um choque. O aeroporto mais caótico que você possa imaginar, super pequeno, é uma salinha, mas de repente chegam 3 aviões lotados e aí tem 3 funcionários para pegar o visto de todo mundo, porque o visto você compra na hora, ou comprava. Você leva mais tempo no aeroporto do que no voo entre Delhi e Katmandu. E aí você sai, é uma cidade inteiramente tracheada. É um suburbão. Naquela época, em cada 10 casas, 7 estavam pintadas de azul com o logotipo da Pepsi, que evidentemente tinha feito um acordo qualquer com a prefeitura para pintar as casas, mas aí saiu botando o logo da Pepsi em tudo que é lado. Aí você, de repente, olhava e tinha uma estupa assim, linda, de 1000 anos, e aquele logo da Pepsi ali do lado, era uma coisa bizarra. Um trânsito como o da Índia, com veículos ainda mais velhos, sem calçada. Katmandu não tem calçada. Katmandu, as pessoas botam as coisinhas e vendem as coisinhas no chão. Então, sei lá, tem uma pessoa sentada aqui na beira da rua com uns limões, a outra está com umas alfaces, no meio do trânsito.
é poluidíssimo. Você desce em Katmandu, o teu olho começa a lacrimejar na mesma hora, você tem uma crise instantânea de alergia. E você pensa, o que é que eu vim fazer aqui? Que lugar horrível. Aí você fica um dia, você vai conhecer as cidades ali em volta de Katmandu, tem umas cidades medievais lindas, maravilhosamente preservadas. E você começa a achar aquilo bonito. Aí depois você vai ver Pashupatinath, que é em Katmandu, propriamente dita, que é onde queimam os mortos. Aí você chega lá, aquele choque, porque aquele rio é tão poluído que eu vi uma vaca pastando dentro do rio. Eu vi um caixão de defunto jogado no meio do rio. Como é esse ritual dos mortos? Os mortos são colocados no rio? Exatamente, não, é o mesmo ritual indiano. Uhum. Eles queimam os mortos, mas eles primeiro lavam no rio. Ah, tá. Então, tem vários cadáveres assim, com os pés no rio, enquanto os outros queimam, vários estágios, e aquilo contribui ainda mais para a poluição. Aí você diz, meu Deus, que zona, que lugar terrível, você tenta andar na rua, é perigosíssimo. E você vai embora, pronto. Quando que essa sensação de, nossa, que decisão errada eu tomei, passou, assim, você começou a olhar para o lugar e ver que a viagem valeu a pena? Cara, essa decisão veio na viagem seguinte. Porque aí, em 2000 Mas você foi embora com essa impressão e eu fui voltou para embora lá? total com essa impressão. Eu saí de Katmandu para Varanasi, na Índia. E passei 2, 3 anos com a sensação de que o Nepal nunca mais, que país horroroso, que lugar impossível. Aí resolvi ir ao Tibete. Mas eu descobri que a melhor forma de ir ao Tibete era saindo de Katmandu para Lhasa, de carro. Então eu tive que voltar para Katmandu. Vou te dizer o seguinte, quando o avião pousou naquele aeroporto, me deu uma sensação de alegria tão grande, que eu me dei conta que eu adorava o Nepal. Que interessante. Era saudade. Digo, gente, eu não sabia que eu tinha gostado tanto daqui. E aí, tudo que tinha me irritado antes, eu achava lindo, adorava, curtia aquela loucura toda. É horrível, é poluidíssimo, Mas as pessoas são tão simpáticas. E é tão maravilhoso, é tão diferente. Isso é muito gostoso, né? Quando a gente viaja e vê uma coisa completamente diferente, um cenário completamente diferente do que a gente normalmente está acostumado. Eu tenho, ultimamente, eu não tenho tido vontade nenhuma de viajar para a Europa, Estados Unidos, essas coisas que a gente conhece. O que me faz sair de casa, o que me motiva, são lugares em que eu posso ter uma experiência realmente muito diferente do que eu tenho no mundo ocidental, digamos assim. Então, eu adorei essa viagem ao Nepal. E tenho vontade de fazer outra. Eu mais ou menos estava pensando em voltar quando aconteceu o terremoto, aí desisti, porque até eles refazerem tudo, agora dizem que tá tudo ok de novo, etc. Então, fiquei com vontade de ir. É um país paupérrimo, é um país com problemas enormes, mas é um país que precisa de chances. E, olha, não parece, mas as chances estão muito nos celulares, né? Estão muito nas redes sociais. O país tem sido muito ajudado com essa comunicação, como o Brasil. Vamos falar um pouco dessas semelhanças com o Brasil também, porque você falava de um país que tem ali uma pobreza, que vem de um processo foi um rompimento com a monarquia, né, em 2008, se não me engano, mas a partir daí, essa corrupção que vinha da monarquia, você disse que veio junto, né? Ela não foi encerrada ali. E aí a gente tem um descontentamento geral da população, porque, salvo engano, esse primeiro-ministro também estava na terceira gestão. Esse primeiro-ministro fazia parte de um grupo de 3 ministros que meio que se alternavam no poder. Sim. E então esse descontentamento da população vem de outras coisas também,
como vem aqui no Brasil, né, a gente nunca vê uma manifestação que é sobre uma coisa só, né? Sempre tem várias pautas ali, tem um descontentamento generalizado, mas a forma como a discussão das redes foi feita lá é muito diferente do que a gente observa aqui, né? Porque aqui tem um debate sobre regulação, se precisa, se não precisa. Eventualmente, a gente tem até uma suspensão ou outra de alguma rede, né? O X ficou fora do ar aqui por uns dias. Mas a forma como essa discussão é feita é muito diferente aqui e lá, né? Lá não foi feita a discussão. Não tem discussão, Esse que foi o problema. E o outro problema é que realmente o Nepal é um dos países mais corruptos do mundo. E a percepção da corrupção é muito grande. Uhum. Porque às vezes você tem um país que é extremamente corrupto, mas parece organizado. As pessoas têm uma boa condição de vida, então não dói tanto, não é tão assintoso. No Nepal é muito assintoso. E aí, diante desse cenário, você vê alguma saída? Por quanto tempo esses protestos devem continuar? Porque é isso, não é sobre as redes sociais, porque a medida já caiu e os protestos continuam. Agora deve haver também um processo aí de investigação para saber os responsáveis pelo incêndio, né, no parlamento, também por essa morte, né? Uma mulher morreu, a mulher do premier que teve a casa incendiada. Então deve começar uma investigação a partir daí, que essa situação está longe de acabar, né? A situação está longe de acabar e eu te confesso que eu não tenho nenhum otimismo em relação à situação. Porque a gente viu a Primavera Árabe já, a gente viu as nossas próprias jornadas de julho, né? O negócio é que quando você sai sem nenhum plano, a coisa desanda. E o que está acontecendo no Nepal é que eles conseguiram derrubar o governo, isso é bom. Mas o que vai acontecer agora? Ninguém sabe. Por enquanto... É uma incógnita e a insatisfação continua lá. É difícil da gente prever o que pode acontecer. E há um risco aí também, né? Porque o país está fora da ordem. A ONU está prestando atenção a isso agora, porque são muitas mortes, né? Num espaço muito curto de tempo. Eu estou acompanhando a contagem. Hoje de manhã, quando eu olhei, falavam em 17, agora já estão falando em 25, então esses números estão avançando e a ONU está atenta também a isso, né? A polícia usou munição contra as pessoas. Munição de verdade, usaram balas de borracha, mas usaram munição. E os protestos lá tiveram uma coisa parecida com os Black Blocs aqui, sabe? Porque os protestos começaram de uma forma meio pacífica, eles vão para a rua e tal, e de repente estava aquele quebra-quebra, e alguns estudantes que foram entrevistados, as pessoas que eu vi nos vários jornais, diziam, não, mas isso aqui não era para ser assim, não era isso que a gente queria. Saiu do controle. A gente conseguiu derrubar o governo, mas não era isso que a gente queria. Até porque ainda não tem um novo governo. Não, né? tá um caos. Tá um caos. Mas pelo menos as redes sociais Estão de volta, eles estão conseguindo se comunicar. Aliás, todos esses protestos e toda essa confusão foi marcada via redes sociais, evidentemente. Você acompanha alguém nas redes sociais de lá? Tá acompanhando isso dessa forma ou não? Só pela mídia tradicional mesmo? Pela mídia tradicional. Eu tinha algumas pessoas que eu acompanhava no Nepal, na época do terremoto, sobretudo. Mas é engraçado, essas pessoas meio que sumiram, porque a gente começa a seguir tanta gente no Instagram, que aí some, né? Eu devo seguir 2.000 pessoas em algum lugar ali do... Nem sempre o algoritmo entrega, né? Não, o algoritmo não entrega, mas eu gosto do Nepal, eu vejo o Nepal e fico pensando, cara, eles conseguiram chegar até aqui, vão se livrar dessa também. Você imagina o que é a impraticabilidade daquele país? É um país num vale, numa montanha lá em cima, faz um frio no inverno, assustador.
A população precisa mesmo de condições melhores. Katmandu é uma cidade, mas o Nepal não é só Katmandu. Aquelas pequenas aldeias lá para o interior, as pessoas têm que andar 4, 5 dias a pé, ao lado de trilha e despenhadeiro para ir ao médico, por exemplo. Falta muita estrutura ao país. Crianças andam horas a pé sozinhas para a escola. A gente não imagina o que é a falta de estrutura lá. É um país que, em muitos aspectos, ainda é medieval. É uma pena que, realmente, apesar dos protestos, apesar dessa mobilização, parece que estão mais longe agora, né, de conseguir condições melhores nesse sentido, né, por não ter uma alternativa, não tem ninguém para ficar no lugar desse primeiro-ministro que caiu, né? Olha, a natureza abomina o vácuo, né? Então vai aparecer alguém. Vamos esperar que alguma coisa melhore lá, porque precisa, sabe? Esperemos. Coitado daquele país tão bonito, gente tão simpática, mas um governo, cara, que... Difícil. Antes da gente ir embora, pra gente não ir nesse clima pessimista, como é que estão seus gatos, Cora? Assunto maravilhoso. Muito bom, né? Eu queria ter feito o programa de hoje inteiro sobre bichinhos, mas aí não tinha nenhum gancho factual sobre bichinhos, que eu tenho 2 cachorros também. Aí a gente tá falando de Nepal, mas meu assunto favorito realmente são pets. Bichos de uma maneira geral, mas pets... Olha aqui, bicho dá pra gente falar para mais de metro, né? Eu vou dar notícias para todo mundo, então, do Toró. O Toró é o meu gato sênior, o gato alfa da casa, mas esse coitadinho tá diabético. A gente descobriu a diabetes dele há cerca de 1 ano. Mas ele está bem, ele está controlado, sabe? E ele tem que tomar insulina 2 vezes por dia. Eu nunca imaginei que eu tivesse essa fibra, essa coragem de dar injeção nele 2 vezes por dia. Sou eu que tenho que dar. E é uma espetada. Mas eu dou. E ele, coitado, ele aceita. Ele está resignado com isso. Ele não foge. Então a gente chega perto, ele se encolhe todo, coitado. Aí você dá. E ele tá bem equilibrado. Tadinho. E a personalidade dele sempre foi assim, porque lá em casa eu tenho 2 cachorros, a Capitu e o Quincas. Se eu tiver que aplicar... maravilhosos, né? Obrigada. Se eu tiver que aplicar a injeção no Quincas, eu até vou conseguir. A Capitu vai me pôr pra fora de casa, assim. Ela não eu tenho gatos que eu digo que o dia que ficarem doentes, morrem. A Mirtes Gonçalves é um deles. A Mirtes é um gato... Eu amei o nome também. A Mirtes, ela guarda rancor. É terrível. No outro dia, eu briguei com ela, porque ela não queria... Eu abro a porta de casa, ela sai imediatamente para o hall. E eu estava com pressa e toquei ela para dentro. Ela ficou chateada. Daqui a pouco eu estou lendo, ela vem e pá, me dá uma patada. Porque como que eu ousei eu fazer isso, né? A Capitu dá patadas na cara quando ela tá pedindo comida também, mas a gente estabeleceu uma relação ali que eu já olho pra ele e falo, tá bom, é justo, tá na hora da sua janta. Não, a Mirtes é uma relação tóxica. Eu me submeto porque, né, é um gato, e porque ela é tão deliciosa, né? E ela, coitada, consegue ser um bicho carinhoso, apesar disso, sabe? É como se ela fosse um porco-espinho. O que ela pode fazer? É o temperamento dela. Mas aí ela vem e senta quietinha ao teu lado, ela põe uma mãozinha em cima da tua perna, e você diz, canalha, né? Morde e assopra, né? A Capitu faz igualzinho, gente. Faz miséria lá em casa, aí ela chega e dá aquela encostadinha na hora de dormir, assim, só pra, caso você levante, ela saber que você levantou, pra ir à cozinha, ao banheiro, enfim, ela fica lá de... Qual é a raça dos? Shih Tzu, são 2 Shih Tzus. São menores que os gatos, então. São pequenininhos. São do tamanho dos gatos, assim. Mas a Capitu, ela tem um comportamento meio de gato que ela deu agora pra subir na mesa que eu uso pra trabalhar em casa, no escritório. Antes ela se contentava em ficar no meu colo. Eu fiquei um tempo trabalhando em casa, em home office. Aí ela não se contentava mais com o colo, ela subia na mesa, aí ela deita entre o teclado que eu uso e o notebook. Isso e fica lá esticada, parecendo um gato mesmo. Isso é um típico comportamento felino. A Capitu tá fazendo igual agora, enfim. E eu tô muito orgulhosa do Pessoa. O Pessoa é o meu siamês tripé, coitado, ele perdeu a pata esquerda traseira. Outro excelente nome. Porque ele tinha uma cara de pessoa, assim, sabe? E ele, recentemente, aprendeu... Ele está com 5 anos, mas só agora
ele aprendeu a subir na pia sozinho. Ele agarra naquela partezinha da pia, que é aquela muretinha que é para a água não cair, e ele dá um salto com a uma patinha que ele tem e consegue subir. Muito bem. É um gato paralímpico. É sempre legal quando a gente vê que eles estão aprendendo essas coisas novas, né? Maravilhoso. Mesmo que eles derrubem tudo em cima da pia, Pode não tem derrubar. problema. É isso. Cora, muito obrigada. Adorei o nosso papo. Eu também gostei, espero que a gente tenha outros. Com certeza. Até a próxima, então. Tchau, gente. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.